Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, fizemos ano passado, vamos fazer esse ano. Previsões do Bloco Podcast, o que esperar de 2026. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar mais uma vez, você vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DSC, porque eu não coube descentralizado. E vamos lá, né? Vamos fazer mais algumas previsões, tendo em vista, né, que a nossa bola de cristal ela é bem afiada, né? Um acerto de 79,8% em tudo que a gente traz aqui, então passamos previsões, né? Eu só não lembro o quanto que eu falei que o Bitcoin estaria na previsão do ano passado, o que seria muito bom até de rever, né? A gente não falou de preços, né? Eu estava até fazendo um pequeno contexto. A gente estava aqui combinando um pouco o episódio, não tem muito o que dizer desse ano e tal, mas, assim, está muito mais imprevisível, mas vamos deixar isso online, vamos deixar essa conversa um pouco online. Eu lembro que ano passado a gente falou dois cenários, um cenário positivo para o Bitcoin e um cenário negativo para o Bitcoin. Eu creio que o cenário mais negativo se aproximou pelas questões justamente de perda de euforia, de boa parte da precificação do Bitcoin, da expectativa de Trump já ter sido feita até o final do ano passado, né? O Bitcoin nesse momento, no year to date, ele amarga prejuízo, né? Não foi um bom ano para o Bitcoin. Ele está amargando aí. Ele chegou a amargar 10, 12, está menos 1,43 nesse momento. A gente está gravando o comecinho de dezembro. Anyway, assim, não creio que vai ter uma subida parabólica bizarra até o final do ano. As coisas estão caminhando para um desfecho de ano modesto, medíocre, e que perdeu para outros investimentos que foram amplamente ridicularizados por parte de uma, né, do que a gente chama de bolha maximalista, principalmente em língua portuguesa do Brasil. Perdeu para ouro, perdeu por muito para prata, perdeu inclusive para o Monero, que teve grandes influências esse ano. Isso a gente vai trazer de uma forma mais técnica e detalhada. Na verdade, a gente já trouxe, né? A gente vai gravar semana que vem, mas a gente já trouxe em termos de linha temporal, que a gente vai gravar com o Coffee Nix semana que vem, mas vocês já vão ter ouvido esse episódio de um balanço mais técnico do ano em relação a não só o Bitcoin, como a Monero e sobre essas diferentes precificações. Eu creio que este ano para o Brasil, 2026, vai ser um ano muito difícil no cenário cripto geral, né? As regulamentações elas estão indo praticamente em escala geométrica, né? E rápido e avançando rapidamente numa tributação até superior ao mercado tradicional. E isso está estrangulando as pessoas que estão buscando um pouco mais de liberdade no cenário cripto, né, Felipe? Cara, foi até bom você ter tocado nesse assunto, né? Eu acho que, assim, antes de passar um geral sobre a minha previsão, né, e tudo mais, esse ponto que você tocou foi um ponto super interessante, né, que foi bastante falado, né, lá na Blockchain Conference lá, né, que também é uma coisa interessante da gente tocar. Você falou, né? Você inclusive foi lá palestrar e tudo, né? Exatamente, né?
Digo isso não só porque eu falei do tema, né? Mas porque outras pessoas, as quais eu não esperava que fossem falar do tema, falaram do tema. E com um viés que, assim, realmente eu não esperava mesmo, sabe? Então, talvez a gente até pode esmiuçar isso no momento posterior, mas a grande questão é que para o ano que vem, uma das coisas que eu acho mais certas para a cripto é isso que você falou. A gente vai ter regulamentações restritivas, regulamentações que vão tolir completamente a liberdade de transacionar do indivíduo. A privacidade, ela foi claramente atacada, porque eu até falei isso lá na apresentação que eu fiz, nas duas, na verdade, tanto no painel sobre o Banco Central, quanto na apresentação de Monero. As novas normas do Banco Central do Brasil, elas são expressas e claras quando elas falam que qualquer coisa, moeda de privacidade está proibida, não pode mais ser usada, vendida, negociada. Então, assim, a regulamentação no geral, ela vem ruim e ela vem com um ataque, né, ao indivíduo. Você já não pode mais ter privacidade, você vai ter dificuldade para movimentar valores. Tipo assim, a gente vai ficar muito limitado no sentido não só de, eu quero mandar dinheiro daqui para lá, mas também na cobrança de imposto, né? Enfim, são diversos os fatores que foram falados lá, né? Isso sim é conversa para outro momento, mas a grande questão é que regulamentação é um ponto certo de que vai apertar e vai arrochar ano que vem. Nem em todo lugar do mundo você vai ter o mesmo arroxo, eu diria, né? Na Europa está muito ruim, porque tem a MiCA, nos Estados Unidos não está tão ruim assim, mas eles já são mais regulados e já tem um pouco mais de controle. O Brasil está ficando tão ruim quanto a Europa nesse sentido. A gente tem bons lugares tipo Paraguai e Argentina, que são um pouco mais maleáveis. O Paraguai quase que não tem sistema bancário direito, então assim é tranquilo. E alguns outros países que estão, tipo assim, ainda vendo o que eles vão fazer. Mas, cara, regulamentação é certeza, vai vir e vai vir arrochando todo mundo. Sei lá, Pois é. cara. É aquela coisa que a gente falava, né? Lá no começo, e se manteve muito presente e vai piorar durante 2026, né? Isso é uma previsão quase fácil de fazer, mas que é assim, não mexendo numa linha de código vai transformar a coisa em algo quase que inviável, né? Aquela curva de taxação vai falar, porra, é melhor eu ficar aqui na renda fixa, sabe? Uhum. Então, é complicado. As criptos de privacidade, e eu acho que essa presunção do regulador, legislador, que se você está em cripto no geral, você está tentando lavar dinheiro. Eu acho que é essa visão, sabe assim, que você precisa de mais, se faz um cerco maior do que se faz com o real, o que já mostra que, pelo menos implicitamente, isso já mostra que, olha, eu preciso controlar até aqui porque eu tenho mais controle oculto, né? Ou seja, as ferramentas de rastreio de moeda estatal estão mais fáceis para o governo. Então, já fica uma coisa que eu fico assim, sabe? Por isso que a gente fez até aquele episódio falando do futuro do Bloco Podcast, sabe? Porque começa a entrar em questões legais, sabe? Ainda no infralegal,
né, ainda em termos de normativa, mas eu não duvido que daqui a pouco alguém vai querer colocar que fazer apologia ao uso de moeda privada é crime. É muito bem colocado. Muito bem colocado. Entendeu? E aí, né? Como é que fica? Então, são questões que, assim, vão para 2026 com um peso muito grande, que colocam até a possível precificação do Bitcoin, quanto ele tem que valer para compensar tudo isso? Né? No sentido de que a gente até critica mesmo, mas o comprar, entesourar a moeda, deixar lá parada, não sei o quê, para vender depois e realizar lucro. Quanto ele precisa valer para isso? No Brasil, para se manter no Brasil, né? Na verdade, assim, eu não quero entrar muito nesse tempo, porque a gente vai falar disso depois, mas fato é que cripto vai continuar existindo no Brasil, só que ela vai ter um prêmio de acesso muito maior, até que as pessoas entendam algumas coisas que, né, a gente vai falar no episódio sobre a Blockchain Conference. Entendeu? Então, assim, não vai acabar, mas vai ter um preço envolvido e algumas coisas vão precisar ser ajustadas no que tange regulamentação, entendeu? Então, assim, né, não vai ficar fácil se as pessoas mantiverem a mentalidade que eles têm hoje. Com certeza. Enfim, o outro aspecto. Na verdade, você quer continuar? Que aí você vai puxando os aspectos e eu vou só Eu acho que pontuando. tem um aspecto macro, né, dessa política de desvalorização do dólar frente às moedas estatais, né? O M2 americano continua subindo, deve continuar subindo ano que vem. O euro, que lá em janeiro estava praticamente 1 para 1, fecha o ano acima de 1,15, tendo o pico de praticamente 1,20, né? $1,20, ou seja, 20%, 15% de valorização em relação ao dólar, foi isso que se perdeu no ano. E assim, quem pensou somente na dolarização amarga esse prejuízo, entre aspas, né, assim, dessa arbitragem, né, de moedas. O euro vem mantendo entre 1,15 e 1,16 desde outubro, finalzinho de outubro, né? Na verdade, um pouco antes, desde começo de outubro, ele vem mantendo mais ou menos esse patamar, sobe um pouco, desce um pouco. O dólar em relação ao Brasil, né, vem em queda. Eu acredito que, como todo ano eleitoral, é um ano de muita volatilidade, né? Tem uma grande eleição em jogo que pode colocar mais 4 anos de um sistema de governo que o mercado como um todo torce o nariz. A questão de Bolsonaro, prisão e uma série de coisas, a oposição não está tão alinhada como em anos anteriores, não que isso seja ruim a priori, mas são coisas que causam ruídos no mercado. Então, assim, prepare-se para muita volatilidade no ano de 2026 em relação ao Brasil, né? Aí talvez um momento maior de importância de estar em ativos ou dolarizados ou, né, o próprio SDT, mas aí a gente entra também nessas novas perspectivas de regulamentação que devem taxar o SDT em IOF, uma série de coisas assim. Então,
deixa a maneira de proteção ainda mais incógnita ainda, né? Você não, a gente, como eu falei, ano passado parecia uma coisa mais simples, você tinha um cenário positivo, um cenário mais negativo, e 2026 as coisas entram muito mais complicadas, muito mais difíceis de serem administradas, de serem pensadas. Existem cenários que você tem que pensar em se proteger de uma coisa e outro cenário para você se proteger de outra coisa, né? Então, você tem que ter um cenário que você se proteja do Brasil em dólar e tem que ter um cenário em que você se proteja em dólar, né? Do dólar. Então, tem alternativas como ouro, por exemplo, como outras moedas estatais, né? Como o próprio euro, o franco suíço, mas que já são mais complicados de obter. Você tem stablecoin de euro, mas é muito menor volume, muito menor aceitação no mercado, assim, de exchanges que você tem disponível para liquidar isso. Então, não sei se talvez ter o papel moeda seria uma situação. Como eu disse, é tudo muito mais complexo. Num cenário eleitoral, as coisas vão começar, as medidas vão começar a ser feitas por quem controla a máquina, pensando numa reeleição. Então, vai ser como mais forte do que foi no ano passado, onde a notícia era ventilada para ver a reação do mercado e aí tomavam-se uma medida intermediária. Então, as coisas vão ser mais ventiladas nesse sentido, gerando mais instabilidade. Então, assim, preparem-se para um ano muito instável, com a renda fixa pagando muito. Então, assim, vai ter pouca coisa no Brasil que vai compensar, sabe? Esse é a realidade, infelizmente. Sim, é bem isso mesmo. Assim, vai ter muito pouca coisa no Brasil que vai compensar, e o que vai compensar não vai estar sediado no Brasil, por exemplo. Mais ou menos essa é a ideia. Entendeu? É tipo, por aí, né? É por aí. Enfim, um detalhe que eu queria falar do macro, cara, que eu acho que é importante também. A gente ainda fez um episódio recente falando do Japão, né, que Sim. estava mexendo na taxa de juros, subindo ela um pouco, etc. Se a gente olhar um pouco, ontem eu acho, né, a gente está gravando hoje na quarta-feira, 3 de dezembro. Ontem parece que o Fed também fez uma impressão gigantesca de dinheiro. Ela foi menor do que a do Covid, porém a maior desde o Desde mesmo. então, né? Exatamente. Então, desde o Covid, a maior impressão de dinheiro que teve foi ontem. Então, assim, mesma coisa, mesmo esquema, o Fed jogando dólar na coisa, injetando uma liquidez no mercado. A gente não sabe como que isso vai, se isso vai, por exemplo, ser absorvido, né? Por exemplo, o Bitcoin, ou se não vai, se tem algum outro setor na economia que estava precisando disso, enfim. A gente tem outras coisas, né, a nível macro, que vão pesar para isso. Um detalhe também que é importante a gente falar é o seguinte: a gente está num momento agora aonde a gente passou halving, a gente teve dinheiro de ETF entrando, dinheiro de institucional entrando, e o Bitcoin está aí berolando 90 mil dólares. Teve uma queda brusca de 124 para 83, e agora está em torno de 90. Na verdade, está em 92, agora que eu falo, 93 agora. Mas, enfim, a gente está num momento, né, do ano virando, do ciclo e etc., aonde você tem no Bitcoin também essa presença massiva de institucionais, de dinheiro de ETF, que são coisas, né, um pouco novas para isso, e
tem aquela grande discussão do ciclo de 4 anos pós-halving, né? Será que a gente vai fazer igual? Será que não vai fazer igual? E tudo mais. Já dando a minha previsão com base nisso que eu estou falando, eu acho que a gente não vai fazer igual, foi para trás. Por quê? Porque você tem mais pessoas comprando e investindo e estando em Bitcoin, e essas mais pessoas, elas têm mínimo de análise para conseguir tentar olhar para trás e ver, olha, a cada 3 anos o Bitcoin fecha negativo, então é nesse que eu vou sair antes de fechar. E aí, aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, que como a gente tem esses sistemas preditivos que funcionam à base da decisão de pessoas e de seres humanos que tomam decisões que não são lógicas, a gente não pode esperar que gráficos de anos para trás também sejam replicados, porque não vai, o gráfico só é um resultado do que as pessoas fazem. Então, eu não acho que isso vai ser replicado, esse negócio de o ciclo de 4 anos é bobeira. Eu acho que a gente não tem que ficar se apegando a isso, porque a gente está numa narrativa diferente, a gente está em outras situações, etc., né? Então, eu penso assim daqui para frente. Um detalhe também que é interessante E é muita que gente, só um pequeno complemento, muita gente alavancada, né? é Muita gente verdade, no muita gente já varejo morreu aí, alavancado. alavancado. Então, Saiu um relatório esse ano que estava em inglês, né? Mas é a adoção institucional de cripto em 2026. Análise, não sei mais o que. E aí esse relatório ele estava falando que a intenção mostrada é que 76% de investidores institucionais queiram ampliar sua posição em cripto. Ou seja, de quem já está no mercado, que são poucas empresas, mas com bastante dinheiro, esses caras eles querem aumentar o que eles têm. Então, assim, a gente consegue talvez imaginar um aumento de preço, né, um aumento da demanda por causa desse negócio. E nesse estudo desses caras também, eles falam que mais da metade dessa galera queria ter tipo, uma porcentagem lá, não lembro qual, tipo assim, é 10% do caixa da empresa em ativo digital. Não era 10% não, mas era tipo isso, entendeu? uhum. Então, assim, a gente tem dois lados dessa história. Primeiro lado, pode ser que você tenha uma valorização do ativo, que, pô, legal, parabéns, é bom. Só que, por outro lado, também, você tem que ver que a gente não pode considerar com esse negócio de ciclos e fases, esquece isso, não funciona. E, além disso, também, a gente está nesse momento que é um pouco mais institucionalizado. É bom ou é ruim? Não sei. O preço sobe, mas não significa uso, não significa que as pessoas estão realmente usando para transacionar, que é o que realmente traz liberdade para as pessoas. Muito importante de se notar isso, né? E também, se uma dessas empresas que está entrando e está jogando o preço para cima resolve sair por completo, o pessoal também vai sentir no preço. Então, assim, é um detalhe, né? Assim, é um cuidado que deve ser tomado para ano que vem. Eu acho que é uma boa posição, é claro, assim, longe de falar que é uma posição ruim, mas a gente tem que estar atento hoje, porque você tem mais critérios de flutuação de preço, né? Ainda mais quando os institucionais eles detêm muita coisa, né? Eles têm grandes quantidades de Bitcoin, né? E, enfim, o Bitcoin ainda é uma opção muito boa para mim, só para finalizar. Não, Mas não foi o precisa que você. finalizar, não. Tem coisa ainda. Não, assim, é esse ponto, né, do raciocínio. Tipo assim, porque você falou, né, de você se proteger do dólar e tudo mais, né? E assim, eu acho o Bitcoin como uma belíssima de uma proteção em relação ao dólar, mas talvez você não abre mão de um ouro, de uma prata, porque assim, no year to date, eles, na verdade, nos últimos 5 anos, eles estão bem, sabe? Não tão melhor do que Bitcoin, mas estão bem próximos, tá? E assim, não é Bitcoin, é uma É momento, né, cara? diversificação. Não é para casar com ativo também, né?
Exatamente, né? E assim, é só em termos de diversificação, né? Para você não estar em moeda fiduciária. O Como dólar é que eu vou ainda. passar esse ano, né? Assim, não é para. Eu vou ficar pô, a longo prazo, a gente já tem uma noção, né, de uma tendência, de uma série de coisas assim. Mas o cenário do ano, cara, é que é uma coisa mais. O que você vai fazer agora para rebalancear, para, né, o que liquida, o que não liquida. Não é que a gente fala, né, cara? A gente não é fanático, né? Uhum. Então, tem momentos que precisa, né? Olha, acho que o preço está esticado. Não vou comprar, é uma coisa, né? Eu acho que é um primeiro ponto. Vou preferir outras coisas. Então, pô, tô a partir do real para comprar. Pô, então pega esse dinheiro e dolariza. Para quando você tiver para comprar uma queda ou algo assim. Então, acho que esse pensamento em camada, sabe? Que eu acho que é Ué. importante. Tipo assim, é válido você pensar. Eu sei que o pessoal critica muito quando a gente fala diversificar, né? Porque o pessoal fala que você tem que estar só em Bitcoin, aquela coisa toda. Mas beleza, se você quer estar só em Bitcoin, esteja. Mas para quem é, às vezes, um pouco mais comedido e for avaliar a diversificação, eu acho que essa fala é interessante, né? Você pode avaliar ouro, por exemplo, como uma diversificação. A gente já falou, né? Sei lá, Monero eu gosto, o SDT é interessante, Bitcoin é o maior de todos, sem dúvida. Mas assim, para quem ainda está mais no fiduciário e gostar de ações dos Estados Unidos, beleza, eu aceito. Eu estou fora, mas eu aceito. Mas é como são teses de diversificação, né? De toda forma, a gente tem o dólar ainda forte e eu ainda vejo ele ano que vem se mantendo, né, em termos hegemônicos, como algo muito importante. Eu não acho que o dólar vai assim, perder tanta força logo, mas talvez a gente vai ter um influxo de dinheiro maior para o Bitcoin e até que eventualmente ele seja vislumbrado como uma afronta ao dólar pelas pessoas. Ideias para frente, né? Mas se bobear nem ano que vem isso vai acontecer ainda, né? A gente ainda está num momento meio morno para isso. O fim do ano foi interessante, assim, esse momento agora, o fim do ano, né, de novembro para dezembro, porque a gente estava com o Bitcoin muito 124 mil dólares. Ele estava esticado, tava aquela euforia. Tipo assim, aquela coisa, né? Tipo assim, você entra no Uber e o cara fala assim: não, comprei um Bitcoin aqui, você tem? Sabe? Tava aquela coisa que todo mundo tá falando, etc. E sempre quando isso acontece, vem o baque e leva todo mundo. Aí o pessoal para de falar. Então, assim, eu achei que foi bom, isso não foi ruim. Para quem é estratégico em termos de alocação, foi um momento bom. E se a pessoa ouviu a gente e diversificou e estava em Monero, olha só, você ganhou por duas vezes, porque o Monero não desvalorizou tanto que o Bitcoin desvalorizou. E se você quiser Bitcoin, você compra hoje mais barato, na promoção. Você vai lá, entra no site da Sovereign Swap, faz um swap lá sem KYC de Monero para Bitcoin, recebe tudo na sua carteira e tudo mais. Então, assim, essa diversificação ela é importante, ela é interessante para um momento igual agora, entendeu? Então, ajudaria muita gente se isso tivesse sido feito, né? Só Uhum. algo a ser avaliado, né? Mas assim, foi bom, cara, que o Sim. Bitcoin bateu medo extremo, entendeu? O único Uhum. momento que eu gosto de comprar é medo extremo. Bateu medo extremo. Aí foi bom. Duas coisinhas interessantes para o ano de 2026. Maduro cai e Sailor vende? Eu acho que acontece as duas. Eu, sobre o Eu- Maduro, eu não sei, eu não o tenho Trump, opinião. o Trump já respondeu a pergunta, tipo, Maduro vai ser derrubado em breve, derrubado, coisa assim, e aí ele respondeu sim, vai. No final de entrevista, assim. Ah, então eu acho que
Maduro deve cair, e isso coloca um pouco de... Como é que eu vou dizer? Não receio propriamente dito, mas coloca um certo estado de alerta geopolítico para o Brasil, né? A gente tem episódio falando disso, de como o Brasil está se tornando um narco-estado, e a justificativa dessa ação militar na Venezuela é justamente graças à associação direta que estão descobrindo, ou dando de justificativa, encare como quiser do seu espectro político, de que a Venezuela é um narco-estado e isso está atrapalhando interesses dos Estados Unidos. Se isso é manipulado ou se isso acontece na realidade, pouco importa em termos de ações práticas. Importa que o cara está na mira e eu acho que cai em 2026. Pode ser, né? Eu vi pouca coisa sobre isso, né? Então, assim, tem pouca informação para dar, sabe? Eu acho que cai até no sentido dessa questão de influenciar as eleições do Brasil. Entendeu? Cara, eu acho que se ele cai, a influência na eleição do Brasil é boa. Eu não estou falando que é ruim. Eu estou falando, assim, em termos de cenário, né? Coloca uma pressão maior nessas eleições e isso é mais instabilidade. E instabilidade vai ser precificado, né? A gente não sabe se a gente vai ter fuga em massa e refugiados, né? Não sabe como é que vai ser esta ação como um todo. Então, a gente não sabe se vai ter uma fuga em massa de refugiados mais do que está tendo para o Brasil, por exemplo, como a política interna vai tratar isso, né? Como os que estão na frente da máquina vão encarar e vão usar isso nas campanhas eleitorais, como o mercado vai precificar isso. Então, assim, isso é um fator grande, né? De instabilidade, além da própria instabilidade eleitoral. Vai ser difícil, né? Mas, cara, uma instabilidade eleitoral no Brasil, não, eu acho que era o menor dos problemas, sabe? Isso aqui já é um absurdo, né? Já é. Sim, mas em termos de alocações, né? Assim, demanda uma maior proteção contra real. Com certeza. Né? Mas dependendo de como isso for manipulado, pode ser um ano até que termine positivo, com um dólar abaixo de 5, né? Que já seria uma situação mais favorável. Então, é aquilo, né, cara? O risco Brasil, a sensação dos momentos que você ganha com o Brasil é tipo cassino para mim, sabe? Você está ganhando aqui, mas no longo prazo você sabe que você perde. Né? Então, assim, tem que ser uma alocação muito pontual, sabe? Porque por mais que 15% ao ano seduza, isso tem que ser muito bem calibrado. Eu creio que isso tem que ser muito bem calibrado. Não que vai aparecer coisas não só melhores, né? Mas também não acredito que o ouro vai dar a subida exponencial que deu esse ano, por exemplo. Não vejo. Assim, não sei se foi uma mudança muito mais drástica de política, mas eu não vejo um ouro a $6.000 no final do ano. Não. Ao contrário do que foi, né? A gente saiu de um ouro de 2,5, 3, foi para 4 e pouco. Então, não vejo mais uma subida dessa magnitude. A não ser que você tenha uma descrença muito grande no fiduciário e uma migração do fiduciário para o ouro, porque eles não acreditam ainda em Bitcoin, por exemplo. Aí pode ser que você tenha. Mas aí é que tá, né? De quem?
né? A gente Ah, está de falando dos quem? bancos centrais, né? Entendi. Então, que é aquilo, o Banco Central não está muito ligando para preço. Então, é com essa galera que você está querendo surfar, entendeu? Para alguém que Hum. está literalmente ligando um dane-se para preço. Agora, será que o Trump vai continuar nessas de desvalorizar o dólar a ponto de estados preferirem a compra massiva dessa quantidade? Já é algo um pouco mais difícil, porque já houve esse movimento, né? Então, eu não sei se ele vai continuar gerando tanta instabilidade assim, a ponto das pessoas preferirem, dos bancos centrais principalmente, continuarem nessa política. Eu creio que a China vai, A China vai. mas a China sozinha não é capaz de, né? E com esse preço mais aumentado do ouro, você já está viabilizando explorações em muitos novos lugares, né? Ao contrário da mineração de Bitcoin, que está começando a apertar o cerco, né? Então, sinceramente, eu não sei se vai ser suficiente. A gente começa a ter um aumento na oferta de ouro para fazer essa subida toda. Não vejo num cenário assim, olhando num horizonte de um ano, não vejo tudo isso sendo possível. É claro que existem fatores, e aí é importante, se você está pensando com essa lógica, começar a ver se existem fatores contribuidores para que isso aconteça ou não contribuidores, né? Então, se os Estados Unidos mudam uma política fiscal e seja mais diminuindo a oferta monetária, o que não parece ser o caso, né? Mas se começa uma coisa assim, tende-se a valorizar o dólar, porque a demanda por dólar é grande, né? O mundo demanda sempre mais dólar. Então, se o dólar parasse de emitir, ele ia virar o mesmo conceito de um Bitcoin rapidinho, né? O que o Bitcoin deveria ser ao longo de décadas, ele vira em 2, 3 anos, porque a demanda por dólar é muito grande. Então, se você tem um ente que não aumenta essa base monetária, você vai ter pessoas que simplesmente vão entesourar dólar, porque o aumento do poder de compra dele vai ser exponencial, né? Algo muito mais factível de fazer com o mundo do que fosse, por exemplo, o Bitcoin, que ainda não tem essa confiança de uso de dinheiro pelo mundo. Então, tem esse ponto a ser analisado mais cuidadosamente ao longo do ano, e eu, olhando daqui, não vejo tantos motivos para isso, afinal de contas, já está numa administração Trump, né? Não é uma entrada com mudanças mais profundas e significativas como foi, é uma continuidade de um trabalho. Então, eu creio que tende a ser menos, a não ser que ele efetivamente aprofunde isso de uma forma quase que nunca antes vista, nem por ele mesmo, né? Ele teria que fazer mais do que ele fez esse ano em termos de desvalorização de moeda. Agora, o Sailor eu acho que vende, viu? Preço médio de 74. Cara, Ele não. Ele tem poucas alternativas, né? A ideia dele é sempre ter mais Bitcoin e ele compra a preço de mercado. Então, só se ele tivesse muita grana para comprar um Jeep com muita quantidade e fazer o preço imediatamente subir, mas como ele não está minerando, né, eu acho que essa seria uma saída até interessante para ele, como empresa, que seria ele minerar e começar a ter Bitcoin a preços médios mais baixos do que o preço atual de mercado. Mas como ele não está fazendo isso, ele corre esse risco de um momento de maior liquidações de pessoas alavancadas, o preço começar a cair de maneira sistemática e atingir um patamar onde
fique claro que a empresa dele está num prejuízo, né? Então, a Bitcoin é 70 mil, né? E o CEO da empresa já falou pela primeira vez, não, uma coisa é o emocional, outra coisa é o racional, mas se precisar, nós vamos vender, né? Uma grande mudança num discurso que foi lá atrás, né, no bull marketing, comprado a 25, 30 mil, estamos comprando e nunca vamos vender, para, olha, se for necessário, for vender, e o preço médio dele segue subindo, ele até falando em, ao invés de pontos laranjas de compra, ter pontos verdes, sugerindo uma compra de dólar para ter em caixa, né, manter isso em caixa como dólar, ou seja, algo bem diferente do que as promessas maximalistas, né, que ele fazia, e obviamente que isso já gerou uma raiva das pessoas que acreditavam que tudo que ele dizia era verdade, né? Então, eu acho que ele vende, cara. Eu acho que ele vende. Eu estava olhando sobre isso, acho que foi hoje, né? E realmente é isso, sabe? Porque eles têm aquele negócio de MNAV que eles têm que olhar e mais alguns indicadores e assim, com o preço do Bitcoin do jeito que tá, ele tá abaixo e tá chegando próximo de vencer título e assim, e a fala clara e assim, eu acho que é o correto, se precisar vender, vai vender, né? Foi o que você falou. O Saylor não é o dono da empresa, né? Só para quem não sabe disso. E o dono falou: se precisar vender, vai vender, e é o certo de ser feito. Porque ele está vendo o acionista, né? Igual a gente sempre falou, e não o maximalista, né? Porque é uma empresa fiduciária e ela não está aqui para satisfazer os desejos molhados do maximalista Hodler, né? Ela precisa sobreviver, né? E eu vejo como plenamente possível, eu não estou falando que isso vai se manter ao longo do ano, não estou nem falando que no final do ano isso vai continuar assim, mas eu vejo plenamente possível um Bitcoin a 60 mil ano que vem. Eu não acho que é assim, não. Eu vejo sim. Tem. Cara, existe muita gente alavancada e existe muita gente querendo realizar lucro, que vai realizar lucro, ver a queda e ter mais Bitcoin no final da brincadeira. Entendeu? Realiza, compra mais baixo, sobe, entendeu? Então, tem um movimento grande para acontecer em relação a isso, sabe? De liquidações. Então, eu vejo que pode ser possível, mas não que isso vá durar, mas isso pode jogar o Saylor numa situação de momentânea de estar no prejuízo. Os bitcoins dele, né, o preço médio dele está no prejuízo, e aí ele vai ter que eventualmente vender alguma coisa para reequilibrar a carteira e até fazer parte desse cenário de queda, entendeu? Fazer esse preço chegar aos 60, imagina, ele está lá com preço médio de 75, o preço baixa para 70, ele é obrigado a vender, cai mais um pouco, baixa no 60, e aí vem subindo, e ele mesmo vem, né, recomprando no mercado. Não vejo o modelo dele acabando, mas eu vejo tubarões sentindo o cheiro de sangue em cima dele. E quando tubarões começam a sentir esse cheiro de sangue, né, foi assim que pessoas ficaram ricas arbitrando contra essas empresas, ou como um terra-luna da vida, né, até mesmo com o Banco de Inglaterra, como fez o George Soros. Se você sente cheiro de sangue, fica difícil não ganhar em cima desse sangue, né? Então acho que tem esse fenômeno aí.
Eu acho que é isso, cara. Não tenho mais muito que tentar prever para o ano que vem, assim. Não, Acho que vai ser, acho que a previsão maior vai ser muita instabilidade. talvez seja. Vamos ver, né? Vamos ver. Certo? Então, acho que é isso, né? Vamos ficando por aqui, né? Chegando ao final de mais um episódio. Deixe seu like, deixe seu comentário, deixe sua opinião. O que você acha que vai acontecer nessa brincadeira todo ano que vem? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.